aos irmãos, saúda a igreja. Ele está desejando tudo isso para você: paz, prosperidade, saúde, bênção, cura, perdão. E muitas das vezes nós não falamos amém. E Jesus fala: se você der a paz e aquela pessoa não aceitar a paz, a paz volta novamente para você. Bem, convido os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias no Evangelho a qual escreveu São Marcos, capítulo de número 9. O Evangelho a qual escreveu João Marcos, capítulo de número 9, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Vamos ler a partir do verso 41. Evangelho a qual escreveu João Marcos, capítulo de número 9, verso de número 41. Amém? Todos encontraram a palavra do Senhor que nos afirma assim: portanto, qualquer de vós que der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que lhe pusessem ao pescoço uma mola de atafona e que ele fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta e joga fora. É melhor você entrar aleijado tendo duas mãos do que ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti andares coxo na vida do que ter dois pés seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança fora. É melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançados no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Amém? Podemos tomar os vossos assentos, glorificando ao nome do Senhor. O capítulo de número 9 do Evangelho ao qual escreveu João Marcos. Nós vamos ver algo interessante, aonde Jesus ele vai falar sobre fé, daquele homem que tinha o seu filho que estava doente, que estava com uma enfermidade, sendo atormentado, e os discípulos eles não conseguem expulsar aquele espírito a qual estava naquele homem, naquele menino. Então Jesus ele fala no seu verso de número 23 que tudo é possível àquele que crê. Então Jesus ele vai caminhando, ele vai andando com os seus discípulos e chega um determinado local, uma determinada localidade. Jesus ele começa a falar com os seus discípulos que ele iria ser crucificado, que ele iria ser entregue aos homens e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas os discípulos não entendiam o que Jesus estava ministrando para eles. Eles estavam discutindo no caminho quem era o maior entre eles. Então Jesus ele pega uma criança e coloca no meio daqueles discípulos e disse: aquele que para ganhar o reino dos céus ele tem que ser como uma criança. Então Jesus ele começa também a falar sobre aquele que dá um copo de água em nome de Jesus Cristo, ele recebe galardão. Então Jesus também começa a falar sobre pecado. E quando Jesus começa a falar sobre pecado, Jesus ele vai falar sobre o inferno, um título, um tema a qual não se é ministrado em muitas igrejas, um tema a qual eu estou remoendo já há alguns dias. Deus tem falado ao meu coração e eu tenho relutado muitas das vezes de ministrar sobre esse tema, pois é um tema a qual muitas pessoas não gostam de falar. Muitas pessoas não gostam de ministrar sobre o inferno, pois o inferno ele causa temor, ele causa pânico, ele causa algo estranho numa pessoa, a qual você fala para o ímpio que o inferno vai ser eterno. Até mesmo dentro da igreja tem muitos que não creem que o inferno ele vai ser eterno. Domingo mesmo uma pessoa mandou mensagem para mim perguntando
acerca disso, se isso era real mesmo. E eu tive que explicar para aquela pessoa sobre a literalidade do inferno e também a sua duração. E tem muitos que estão se baseando em teólogos da internet, em pessoas a qual tem dito que o inferno ele não é real, que o inferno ele não vai ser duradouro, ou seja, você vai morrer, a pessoa vai morrer no seu delito, no seu pecado, na sua transgressão, e ele vai virar poeira, ele vai virar pó. Sendo assim, muitos têm se jogado no pecado, muitas pessoas têm feito tantas coisas horripilantes, porque ele tem colocado na sua cabeça que o inferno ele não é real, o inferno não é literal. E quando eu estava estudando, pensando nisso, e estava analisando sobre esse tema do inferno, o tema inferno ele engloba muitos assuntos acerca da Bíblia. O inferno ele engloba o assunto da palavra de Deus. O inferno ele engloba o assunto da missão que a igreja tem. O inferno também ele engloba a atitude da igreja de pregarmos sobre esse assunto. O inferno também fala de salvação. O inferno fala de tantos assuntos que você nem imagina, e a igreja tem corrido nesse assunto. A igreja tem se pegado em outros assuntos que não é muitas das vezes primordial, não digo aqui no nosso ministério, mas de uma forma geral, de uma forma ampla. Quando eu falo igreja, nós estamos falando da igreja de Cristo, e muitos têm colocado isso na cabeça pela seguinte forma: as pessoas pensam no inferno de uma forma emocional e não de uma forma do que a Bíblia nos diz. Ou seja, a pessoa ele vai virar para você e vai dizer: é injusto uma pessoa que tem 50 anos pecar e passar a eternidade no inferno. É injusto porque ela está pensando pela razão, ela está pensando pela emoção dela, não está pensando o que a Bíblia está dizendo. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver em vários versículos que a Bíblia vai nos dizer que o inferno ele vai ser eterno. Quando nós pegamos aqui na terra países que têm a pena de morte, países que a pessoa que ele comete um homicídio, ele pode ter 10 anos, ele pode ter 12 anos, ele pode ter 14 anos, ele pode ter 20 anos, se ele for julgado prisão perpétua, ele vai passar o resto da sua vida ali dentro de uma cela. Por que ele vai passar o resto da sua vida dentro de uma cela? Porque ali tem uma lei. Louvado seja Deus. Porque o juiz, mesmo se ele tiver dó da pessoa, ele tem que aplicar a lei. E assim é a palavra de Deus. Deus ele não vai voltar atrás na sua palavra. Se ele disse, se o pecado que faz separação entre ele e o ser humano, a pessoa que peca, que morre no pecado, o único destino que ela tem é o inferno. O único lugar que ela tem é o inferno. Não tem outro lugar para ela habitar. Pois o apóstolo Paulo vai em Romanos capítulo de número 6, verso de número 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja Deus. Então Paulo não está dizendo apenas da morte biológica, a morte do corpo, mas ele está dizendo sobre a morte eterna, a separação total do homem e de Deus. E muitos têm caminhado nessa linha de pensamento, aonde o inferno ele não é real, aonde o inferno não é literal. Pois hoje tem surgido muitos homens de influência, muitos homens que falam até mesmo palavras inteligíveis, palavras brandas, palavras bonitas, aonde tem muitas pessoas que estão acomodadas, pegando essas palavras e dizendo isso é verdade, como é o caso do Rodrigo Silva. Ele é adventista, ele faz parte de uma seita, e ele prega que o inferno não é eterno.
aceita, ela fala que o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Mas a Bíblia vai nos dizer que o homem ele tem uma alma, ele não é uma alma. Pois se o homem é uma alma, como eles dizem, como eles pensam, morreu, acabou. Morreu, virou poeira. Não tem, é como eles dizem, não tem pensamento, vai para o sono da alma, o lugar intermediário, onde eles vão esperar Jesus voltar para julgar eles e lançá-los no fogo eterno, aonde eles vão virar fumaça. É isso que eles têm pregado. Mas hoje, nesse pouco de tempo, eu vou passar para os irmãos que o homem não é uma alma, o homem tem uma alma. Gênesis capítulo de número 2, verso de número 7, vai dizer que ali que o homem tem um corpo. Zacarias capítulo de número 12, verso de número 1, vai dizer que ali o homem tem um espírito, aonde Deus forma o espírito dentro do homem. E Mateus capítulo 10, versículo de número 28, vai dizer que o homem tem uma alma. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, verso de número 23, vai dizer que o homem tem espírito, corpo e alma. Hebreus capítulo de número 4, verso de número 12, vai dizer que a palavra, ela é mais penetrante com a espada de dois gumes, que faz divisão entre o espírito e a alma. Então você tem corpo, alma e espírito. Você não é uma alma, você tem uma alma. E outro assunto que eles têm falado muito, que eles pregam, ele diz que a alma, ela deixa de existir. Ela fica de uma forma inconsciente, apesar da morte do corpo. E eu te digo que o seu corpo, ele não vive sem sua alma, mas a sua alma vive sem o seu corpo. Deus. Eu vou te apresentar algumas bases bíblicas. Se você tiver uma caneta, marque por favor. Mateus capítulo de número 17, verso de número 3, aonde Jesus está no monte da transfiguração, aonde aparece Moisés e Elias, e a palavra vai dizer que Jesus conversa com eles. Então eles falam, então eles se comunicam, então eles têm consciência. Outra base é Atos capítulo de número 7, verso de número 59, quando Estevão está sendo apedrejado, ele olha para o alto e diz: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Louvado seja Deus. Aí Paulo vem lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 8. Paulo vai dizer assim: estamos em plena confiança, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Então a sua alma, a alma do ser humano, ela não deixa de existir mesmo com a morte do corpo físico. Mesmo quando o corpo morre, a alma, ela continua viva, ela continua com a sua consciência, ela continua com a sua memória. Ela só não sabe o que está passando aqui na terra, ela só não sabe o que está passando aqui no dia a dia, mas ela sabe, ela tem consciência do lugar aonde ela está. E Apocalipse, capítulo de número 6, verso de número 9 e verso de número 10, é uma prova incontestável para aqueles que se dizem que a alma deixa de existir. Quando você ler esse capítulo, você vai ver que as almas daqueles que foram martirizados na grande tribulação estão indo para o céu. E Apocalipse capítulo de número 7, verso de número 9 e verso de número 10 também. Então nós temos provas suficientes para dizer que a nossa alma, ela continua consciente depois da morte física. E só há dois caminhos, não tem um terceiro caminho: ou é inferno ou é céu. Verdade, Deus. A pessoa que mais pregou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. Ele pregava mais sobre o inferno do que sobre o céu. Pois quando nós pregamos mais sobre esse assunto,
nós vamos alertar as pessoas, nós vamos conscientizar as pessoas e elas não irem para esse local. Pois Jesus fala que é um lugar onde tem choro e ranger de dentes. Tem pessoas que choram alto no inferno. E quando eu fui buscar sobre essas duas palavras, eu pude constatar, eu pude ver que o inferno ele vai ser eterno pela seguinte explicação. A palavra choro é sofrimento, chorar alto. Mas a palavra ranger é um ato de moer, é usado como uma expressão da ira e da frustração dos condenados do inferno. Ou seja, a pessoa que está no inferno, ele está irado contra Deus. Pelo contrário que nós pensamos que a pessoa no inferno ele vai se arrepender, ele vai começar a chorar e muitas das vezes nós pensamos pela emoção. Pois a partir do momento que o ímpio ele é mais castigado, mais ele vai se irar contra Deus, mais ele vai blasfemar contra Deus. Aqui na terra nós temos vários exemplos de pessoas que a vida dele não está indo bem. Aconteceu alguma tragédia, aconteceu alguma coisa que deixou ele perturbado. A primeira pessoa que ele vai culpar é Deus. Ele se ira contra Deus. A primeira pessoa que ele vai se irar é Deus. E assim também é no inferno. A pessoa ele vai se irar contra Deus. É por isso que o inferno ele vai ser um ciclo vicioso. Um ciclo onde a pessoa vai pecar, onde a pessoa vai blasfemar, onde a pessoa vai dizer coisas contra Deus. E talvez você pense, isso está errado, você está exagerando. É só você ler Apocalipse capítulo número 16 em diante, aonde o sol vai ser superaquecido e os homens vão ser queimados vivos. E a primeira coisa que eles vão fazer, o texto vai dizer, eles vão blasfemar contra Deus. Louvado seja Deus. O sofrimento muitas das vezes não gera um arrependimento na pessoa. O sofrimento muitas das vezes ele gera até mesmo a ira em uma pessoa. E muitos teólogos eles chegam a dizer sobre isso, sobre o inferno ser eterno, porque a pessoa ele não está pecando contra alguém comum, pois o pecado é contra Deus. O salmista ele diz: pequei somente contra ti. O filho pródigo, quando ele volta para a sua casa, ele diz: pai, pequei contra os céus e depois pequei contra ti. Primeiro o pecado ele é contra Deus, ou seja, você está pecando contra alguém que é eterno, você está pecando contra a palavra que é eterna, então automaticamente a punição vai ser eterna. Isso não tem deixado as pessoas pensarem, porque como eu disse, as pessoas pensam pela emoção. Louvado seja Deus. Não pensam o que a Bíblia nos diz. Louvado seja O Deus. que a Bíblia nos revela sobre o inferno, sobre algo terrível, sobre algo onde o homem, é como Jesus diz, que o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. É algo de tormento, aonde só vai ter a porta de entrada e não vai ter a porta de saída, aonde muitos não vão se arrepender. É como aquele homem rico, ele não se arrepende de estar no inferno, nenhum momento ele se arrepende. Ele é a mesma pessoa no inferno do que ele é aqui na terra, porque ele pensou que ainda ele mandava em Lázaro. O mesmo sentimento de autoritarismo estava nele ainda, porque ele diz: manda Lázaro vir aqui. O mesmo pecado que ele cometia aqui na terra, ele estava cometendo no inferno. Louvado seja Deus. É por isso que o inferno ele vai ser eterno, porque as pessoas ainda lá vão pecar contra Deus. Louvado seja Deus.
E Jesus usa essa metáfora, essa analogia sobre o bicho não morrer e o fogo nunca se apagar. Jesus está dizendo sobre o Vale de Rinom, aonde, se você vai ler o Velho Testamento, você vai ver que Acas, o rei, e Manassés também sacrificavam seus filhos ali a Moloque. Então se tornou um lugar onde o povo virou um lixão, onde o povo jogava lixo, jogavam animais. Então ali produzia gases, tinha bichos comendo a carne daqueles animais. Então o fogo ali ele nunca se apagava, e o bicho que estava ali comendo, ele nunca morria, porque era um ciclo vicioso. É por isso que é um assunto delicado, um assunto pesado de se pregar, e muitos têm corrido desse assunto. Muitos têm deixado esse assunto de lado e têm pregado sobre prosperidade, sobre coisas banais. Mas o inferno, como Jesus disse, é um lugar terrível. Um lugar também que nem todos vão sofrer igualmente. Uns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Porque o próprio Jesus disse lá em Lucas capítulo de número 12: muitos vão sofrer muitos açoites, e outros vão sofrer poucos açoites. Quanto mais a pessoa ele souber, mais açoite ele vai receber. Quanto mais o seu grau de conhecimento, mais açoite nós vamos receber, porque o próprio Tiago ele fala: aquele que quer ser mestre, saiba de uma coisa, você vai sofrer muitos açoites. Louvado seja Deus. Você que é líder, você que é ministro, nós que pregamos a palavra do Senhor, nós sabemos que nós já sabemos de muita coisa. Louvado seja Deus. Nós temos conhecimento. Então nós temos que tomar o maior cuidado para nós não se perdermos. Louvado seja Deus, Pai. O maior cuidado para nós não cairmos nesse local. Tampa nossa boca. Porque vai ser um lugar de choro e ranger de dentes. Louvado seja Deus. Um lugar terrível. Um lugar que será eterno. Um lugar que não tem fim. E muitos têm pensado que lá Satanás e os demônios vão reinar. Pelo contrário, os demônios ali também vão sofrer. Os demônios ali não vão ter um castelo, um tridente na mão, um trono, como muitos filmes passavam aí. Muitas pessoas dizem que lá os demônios vão fazer isso, os demônios vão fazer aquilo. Pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer que lá eles vão ser atormentados pelos séculos dos séculos. Então a pessoa ele vai olhar para o lado e vai ver demônios se contorcendo no lado dele. Ele vai olhar para o outro lado, vai ver pessoas gritando, pessoas chorando, pessoas iradas, e dizendo: eu não posso sair mais daqui, me tira daqui, e não pode mais sair daquele local. É Deus. Porque vai ser um local eterno. E as seitas pregam que lá não vai ser eterno. Eu vou passar alguns versículos para os irmãos quiserem anotarem, porque é de grande valia nós sabermos disso. Aleluia, Deus. Mateus capítulo de número 25, verso de número 46. Mateus capítulo de número 18, verso de número 8. Apocalipse capítulo de número 14, verso de número 10, verso de número 11. Apocalipse capítulo de número 20, verso de número 10. Apocalipse capítulo de número 21, verso de número 8. Judas capítulo, versículo 13 e versículo 7. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1,
verso de número 9. São textos que vão dizer que o inferno será eterno. E Daniel, capítulo de número 12, verso de número 2, que diz assim: uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o desprezo e a vergonha eterna. Quando nós estudamos sobre ressurreições, nós sabemos que tem ensinos que dizem sobre reencarnação. Reencarnação, quem prega são os espíritas. Agora eles dizem que a alma fica vagando e espera para pegar outro corpo. E também tem a ressuscitação, ou seja, aquela pessoa que morre e volta novamente para a vida, mas ainda ela vai morrer, como é o caso de Lázaro, como é o caso da filha de Jairo e outros exemplos na Bíblia. Isso se chama ressuscitação. E também tem a encarnação, que foi o que Cristo fez. Ele encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E tem a ressurreição, ou seja, a pessoa que ressuscita, ele não pode mais morrer. É por isso que Jesus é o primogênito. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Então Daniel está dizendo que uns vão ressuscitar para a vida eterna, com um corpo glorificado, e outros vão ressuscitar para o desprezo e a vergonha eterna, ou seja, eles não vão morrer mais. Pois aquele que ressuscita, ele não morre mais. A única diferença do corpo daquele que vai para o céu e daquele que vai para o inferno é que aquele que vai para o céu, ele vai ter o corpo glorificado, e aquele que vai para o inferno, ele vai ter o corpo indestrutível. O seu corpo não vai se destruir. E quando nós vemos Daniel, nós vamos constatar isso. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, ele entra na fornalha de fogo, eles saíram dali intactos. Não aconteceu nada com eles. É a mesma coisa daqueles que vão ser jogados no lago de fogo. Eles vão estar ali, o seu corpo vão estar ali, mas eles vão estar sofrendo. O seu corpo vão ser indestrutíveis. É por isso que muitos não gostam de pensar nisso, porque causa um pouco de espanto, causa medo, mas causa medo naqueles que são perdidos. Deus. Pois quem é salvo, ele não tem medo do inferno. Deus. Quando a pessoa é salva, você fala do inferno para ele, ele fala assim: ali não é o meu lugar. É quando você prega sobre algum pecado, se a pessoa se sente ofendida porque ela está cometendo aquele Louvado pecado. seja Deus. Porque a pessoa que não está cometendo o pecado, ele diz: essa palavra não é para mim. Louvado seja Eu vou pegar a minha porção, mas eu não estou cometendo esse pecado. Se a pessoa fica incomodada, é porque a palavra está em confronto com ele. É igual falar do inferno. Ali não é o nosso lugar, não é o lugar de nós ter medo. Nós, como ministro, como pregador, como servo de Deus, nós temos que alertar as pessoas, tanto dentro da igreja como lá fora. Então esse estudo curto, um estudo a qual vai abranger muitas áreas seja Deus. da teologia, da Bíblia Sagrada. Eu trouxe apenas alguns versículos, mas tem muitos versículos, muitas bases bíblicas. Nós vamos pegar versículo por versículo, nós vamos ficar aqui bastante tempo. Louvado seja Deus. E não acreditar no que pregadores, teólogos de YouTube estão dizendo por aí, banalizando a salvação, banalizando até mesmo os dons espirituais. Glória a Deus. E quando nós lemos, estudamos
a Bíblia Sagrada e vemos para o culto de ensino, nós vamos aprender mais e mais a palavra de Deus. E as seitas estão crescendo de uma forma tão grande, de uma forma tão assombrosa, que você para, olha e pensa, e se assusta de tantas pessoas que estão com esse mesmo pensamento, ou seja, isso é a influência de uma seita, que não crê no inferno, que não crê em Jesus Cristo, que deturpa a Bíblia Sagrada, pois é uma doutrina a qual, se nós não pregarmos sobre o inferno e dizer que o inferno não é eterno, nós estamos incentivando o pecado. É, Deus. Porque vai ser fácil, nós vamos ser aniquilados mesmo. Então eu vou viver no pecado. Para que pregar sobre santidade? Para que pregar sobre o pecado? Para que eu chegar no ímpio e dizer: Jesus te ama, vamos para a igreja, você vai ser um missionário, Jesus quer te salvar, ele vai olhar para você e vai dizer: eu vou virar pó. Seria fácil demais assim. E nós, como vamos ficar? Nós vamos sofrer à toa? Nós vamos se separar do mundo à toa? Para o ímpio vai ser injustiça, mas para nós vai ser justiça. Para o ímpio é algo horripilante. Para as seitas, então, quando eles chegarem lá, se não se arrependerem, ver o líder da sua seita, o fundador da sua seita, e olhar para aquele homem e dizer: você pregou errado a vida inteira, você me enganou. Ou aquele pastor que pregava mais sobre prosperidade, sobre bens materiais do que a salvação, sobre a santidade, sobre o pecado, o mesmo vai olhar para ele e vai dizer: por que você não disse isso para mim? Ele vai olhar para o mesmo dele, uma conjectura dizendo: estava preocupado com o seu bem-estar. O mesmo vai olhar para ele e vai dizer: você tinha que se preocupar com a minha alma. Louvado seja Deus. Quantos não estão caminhando para o inferno? Pois a igreja deles não prega mais a palavra de Deus, não ministra mais a palavra na essência. Louvado seja Deus. E nós, como pregamos a palavra de Deus, presbítero Luiz, nós somos taxados como loucos, como exagerados. Mas é isso que a Bíblia diz. Não precisa você ser um teólogo, não precisa você ter um conhecimento vasto, é só você ler aqui: aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Nunca é eternidade. Jesus deixou claro para todos sobre o inferno. E nós temos que pregar mais sobre esse assunto, seja aqui dentro, seja lá fora. Falarmos mais, alertar mais as pessoas, conscientizar mais as pessoas sobre esse assunto. Eu não vou tomar mais tempo, senão nós vamos ficar aqui bastante tempo falando. Esse foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O inferno, muitos não querem falar, mas eu e você tem que falar. Eu e você tem que ministrar, mesmo que as pessoas fiquem de cara feia, mesmo que as pessoas não vão te convidar mais, não vão querer você perto delas. É que nem o apóstolo Paulo diz: no seu sangue eu estou livre. Bem que você possa ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que você possa aplaudir o nome de Deus. Amém?